Bom, suma que por avançar. Suma que nós estava na aborda, segundo o tema que era a situação política vigente no país e não estava na constatar de como e caótico, não está realmente numa situação difícil. Não se vê como um governo que não tem e que um governo que aquilo que sai de urnas e governo meramente de gestão, o país tem a obrigação de vai para eleições simultâneas ou eleições gerais para mês de outubro ou novembro de 2024. Então, não pensar como depois de não voltar à Guiné, não acaba para constatar de como realmente a vida torna insuportável para o povo de Guiné-Bissau. Não se vê como e uma das causas de recentes marchas que não tem, que a sociedade civil promove e que acaba que culmina com detenções de manga de ativistas da sociedade civil. Que no partido não aproveita para condenar, porque não pensar como chefe de Estado realmente, enquanto primeiro magistrado da nação, e tem que garantir liberdades fundamentais aos cidadãos. Daí que não nos pode pedir para envolver nessa questão e para fazer um apelo para realmente aquele gente ser liberado o mais breve possível. E suma que não se vê como a nível do nosso partido, não falar de como todos os elementos, essa vida difícil que o nosso país está a deparar aquela, não se vê como tem essas causas. Suma que não tem estado na fala, não olhar como o governo atual realmente e levanta manga de subvenções que fazem para produtos de primeira necessidade. E suma que não se vê como o produto principal de consumo guinense e arroz. Ora, como eu falei de arroz, buna tocar o óleo, bu tocar o pão e que mais está consumido na Guiné. Então, não pensar como, suma que não se vê como, Guiné-Bissau é um país importador. Não tem um país praticamente que está vivendo de importação, independentemente de situação climática ou condições mais favorável ali, porque não tem chuva abundante, mas e que tem nenhuma política por parte do governo no sentido de criar condições para a gente trabalhar e para não ter autossuficiência alimentar. Isto quer dizer para não ter produção excessiva ou produção tiolina no país, que é que não vai contrabalançar aquelas importações que provavelmente pode impactar próprio preço dos produtos no mercado. Então, não constatar como a OS que ela tem uma política para o setor agrário, não está vivendo quase de importações, daí que no arroz ou produtos que não está importa e está dependendo também desse preço no mercado internacional. Então, não pensar como a OS que crise na Ucrânia e sobretudo que crise no Médio Oriente e que vai impactar próprio preço do barril de petróleo e que está aumentar e que está condicionar também aqueles outros produtos que esse preço está acabando para aumentar, para subir no mercado internacional e hora que não comerciantes ele vai para comprar, ele está comprando num preço que eles acham de como hora que é difícil para o mercado interno, tem também que fazer eles subir para permitir eles aquele bocadinho de margem que não permite eles vá comprar mais. Então não pensar como esse tipo de entrar dentro de política de governo, porque não pensar como hora que governa e que não está falando como governa e previne, governa e resolve problemas do povo, porque não pensar como botar governa para aliviar o sofrimento da população. Daí que não pensar como o governo atual que não tem aqui, governo do Umar Sissoko Embalo, e tem a obrigação de fazer esse levantamento no sentido de subir aqueles produtos básicos, aqueles produtos elementares, aqueles produtos de consumo principal de nós cidadãos. Suma arroz, suma óleo, suma farinha, porque não se vê como pão está a sair de farinha, no intuito de ou a alfândega renunciar a algumas taxas no momento de se dedoanemento, ou também não passa para subvenção, para subvencionar aqueles produtos no sentido de realmente esse preço poder equilibrar no mercado interno. E não pensar como, hora que não, que falou para subvencionar tudo produtos, mas não no papel de subvencionar aquilo que é essencial, que não permite realmente um guinense que não se viu de como está viveu de um balde de canja, que está leva para o mercado, e só depois de vir daqui balde de canja que está voltar para casa e comprar arroz, para ter também condições de poder ter um saco de arroz num preço acessível. E não pensar como realmente esse deve ser uma das tarefas de governo que não tem. Portanto, não pensar como a situação do país é caótico, na tudo direção, daí que não pensar como é urgente, a única saída para essa também e para não vai o mais breve possível para eleições gerais ou eleições simultâneas, presidenciais e legislativas, porque não tem a condição de vai para legislativas, não deixa presidenciais, desde que o mandato do presidente acaba dia 27 de fevereiro de 2025. Então, ele deve marcar a data das eleições com 90 dias antecedência, segundo a lei. E não lei está determinada como e tem que ser do dia 23 de outubro ou 25 de novembro,
Então, e tem que marcar data de eleições o mais breve possível, com o intuito do país poder ter um governo legítimo, um governo realmente daqueles que entendem governação, que não está nas condições de realmente poder implementar, poder adotar programas no sentido de aliviar o próprio sofrimento da população. Se uma que não está a falar de como saco vazio nunca é firma, e significa de como a seguinte, se não deparar com fome, a tem na cabeça para pensar. O supõe de como a osso, para botar um pequeno almoço na Guiné com muita dificuldade. Tem famílias para almoçar e com muita dificuldade. O se almoçar que tem condições de um bom jantar. Então não pensar de como realmente é assim que também no governo tem que jogar, porque o governo tem que definir políticas no sentido de resolver aquilo elementar. A OS na Guiné praticamente não está na questão ainda de barriga. E de ali que com muita pena, porque a OS ainda não luta e como é que não tem que comer, não farta. Não luta a OS e que cria condições de dotar no país de infraestruturas de qualidade. Não cai no papel ali de estradas, de pontes, de eletrificação do país, de água potável, etc, etc. Não no papel ainda de problema de resolver necessidades básicas, isso quer dizer fisiológicos. Então, e dali que não pensar como realmente tem que ter medidas no sentido da aliviar, não pensar como e motivos que está realmente a gerar tensões. Então, aquelas tensões praticamente acaba para demonstrar como não está, o país está numa situação dificílima, aquilo tudo combinado esses elementos. Então, não pensar como tem que ter medidas corretivas e dali que não chamar a atenção de Sua Excelência, Senhor Presidente da República, para ter medidas corretivas com o intuito de poder aliviar o sofrimento do povo de Guiné-Bissau. Você é de acordo com e tem as mudanças no país? Só com eleições? Sim. A nós não falamos como eleições é determinante. Para ver de quê? Porque não assistia aquilo que governação ao longo do mandato de Presidente da República, que General Uma Sissoko Embalo. Não pensar como está já quase no limite desse mandato que o povo dá na urna. Não pensar como não olhar as medidas que adota, porque realmente, se não falar, o povo está dando mandato, mas que mandato também é periódico. Então, tem que notar falar princípio de periodicidade. Então, aquele princípio de periodicidade está levando, porque não riba para jubilei. Lei está falando de mandato presidencial e de 5 anos. Renovável uma vez. Então, não se vira como a hora que você atingir já 5 anos, você tem a obrigação de ir para eleições para apontar mais o povo. Realmente, será que medidas que está adotado, ele vai concordar que vão dar um segundo mandato a quem que estava na testa? Ou será que tem necessidade de não imprimir mudanças para poder permitir o país mudar radicalmente? Que a nós, a nível do nosso partido, não pensar como no momento que o país precisa dele e mudança de uma forma radical, não falar. O país precisa daquilo que nós chamamos de revolução juvenil, uma ruptura, uma nova geração de quadros que não implementar realmente uma outra forma de abordar, uma outra forma de governar. Porque não pensar como, enquanto não continuar a ter o mesmo tipo de governantes, isso quer dizer velhos métodos, novos projetos, igual sempre mesmos resultados. Porque você vê como quase aquele guindes que não tem, e ele sempre está sendo ministro. Daí que não pensar como não tem que ter novos projetos e novos métodos. E dali não nos espera novos resultados. E dali que não está falando como não lema a nível do partido Aliança para a República, não está falando desta vez e nem Umar Sissoko Embalo, nem Domingos Simões Pereira, mas sim Mamadou Yaya Diallo. Exato. Tem algumas formações políticas que falam de como é que vai participar na eleição legislativa. O presidente tem que marcar a eleição presidencial, enquanto líder de um partido político. Qual que eu vou comentar? Bom, na opinião em relação a isso, porque não pensar como é um debate que, segundo aquele partido que está a defender aquilo, eles estão a defender como é ganha últimas legislativas e condições que é tirado do poder é achar como é que de condições justas ou condições que vai de acordo com aquilo que está plasmado na Constituição da República. Que ela não pensar como é um outro debate. Então, o árbitro daquele debate deve ser o poder judiciário. Então, se o poder judiciário que arbitra que debate, a nós praticamente não vai para aquilo que é factual, que é facto, que não tem estado na constatar e não assistir. Não assistir como realmente e tem um outro governo. Que a nós tudo não está a assistir. Então, o governo que não tem nesse momento é um governo de gestão e um governo de Sua Excelência, Senhor Presidente da República. Daí que não pensar como e tem toda a necessidade de não haver eleições simultâneas. Isso quer dizer eleições presidenciais e legislativas marcado para mês de outubro ou mês de novembro. Porque não acha por bem de como não pode ir eleições legislativas, não deixa presidenciais, porque o Presidente da República está já na obrigação de ter decreto que não convoca corpo eleitoral para eleições presidenciais.
Então, e dali que no partido está a falar de como é urgente, não vai eleições gerais, simultâneas, legislativas e presidenciais para mês de outubro ou mês de novembro. E de lá que não fala também, não atirar a atenção de nossa população de uma forma geral, não falar de como é. A APR, tendo em conta a situação que nós vivemos, não quer fazer apelo para a gente sair na rua, para prender gente, para fazer as coisas. Não. A nós não está a falar de como nós está a constituir um dossiê. Ora que Sua Excelência, Senhor Presidente da República, está nesse limite. Quer dizer, 90 dias para esse mandato acabar, se quer convocar corpo eleitoral, a menor depositar a candidatura, nem entra com um recurso no Supremo Tribunal de Justiça exigindo ao Presidente da República para tirar decreto que não convoca corpo eleitoral. Porque se quer fácil, está a cometer um crime no decorrer desse mandato. Porque, praticamente, marca a data de eleições é um favor que o Presidente da República está fazendo ao povo de Guiné-Bissau e uma obrigação constitucional e uma obrigação que a lei determina. E de lá que a nós não pensar como se ali que fácil, a nós não temos a obrigação de depositar um recurso. E não pensar como o poder judiciário que não tem, juízes conselheiros que não tem, não vai tomar tempo de poder analisar e de poder decidir. E não pensar como se decisão não vai servir de jurisprudência. E aquela jurisprudência não servir para gerações que não bem. Então não pensar como a nós não está fazendo confiança no poder judiciário. E de lá que não pensar como não tem que ir a eleições presidenciais e legislativas junto para mês de outubro ou mês de novembro, suma que a lei está determinada de 2024. Porque o mandato do presidente na fica dia 27 de fevereiro de 2025, dia 28, e se não continua, tem que tomar mais posse ou ir fazer passação com o novo presidente da República. De lá que não está pensando como desta vez, e nascedo, e cá nascedo nem o Marcio Socorro Embalo, nem Domingos Simões Pereira, mas sim, e nascedo uma Moriá e Diallo. Esse é o sonho para ser presidente da República. Exatamente, e foi minha sonho, isso que nós estamos a olhar como praticamente a nível de sub-região, estão a emergir um outro tipo de políticos, estão a emergir políticos jovens, acadêmicos que realmente estão a assumir destinos daquele país. A Osor que não tem minha personalidade, minha figura comparativamente àqueles chefes de Estado. Você pode como uma opinião de doutoramento na 2013. E para a experiência que está a acumular, e a maioria daqueles chefes de Estado, não pode falar ainda em alunos, em termos acadêmicos. E por que manda Guiné-Bissau também está a aspirar realmente experimentar a mesma experiência, entrega jovens país. E de ali que a nós não acha por bem de como é necessário revolução social, é necessário juventude assumir país. E de lá que a nós não está falando de como não quer ter rancor, não quer guardar ódio a ninguém. Porque não quer odiar nem o Marcio Socorro Embalo, não quer odiar nem Domingos Simões Pereira. A nós não odia só o subdesenvolvimento, não odia realmente porque Guiné está na avança. E de ali que não pensar como a nós jovens não tem que assumir país, não assumir destinos do país de uma forma cabal, não tem que ganhar eleições presidenciais que não bem, para não realmente pôr na função pública, na administração do país, pessoas que entendem governação e que não fazem Guiné-Bissau arrancar definitivamente para desenvolvimento. Chefe de Estado falando como a eleição legislativa tem exame presidencial de 2025. Você está de acordo com essa afirmação do chefe de Estado? Bom, a mim me falar de como isso é afirmação pessoal, tendo em conta que siga evidente. É como a nós demonstrar ali de uma forma clara de como que lei determina uma como a legislação eleitoral. Ora, como o Jubi não mostrou artigos praticamente, se não tem tempo para cá, só um citar. E preciso não demonstrar-lhe de uma forma claríssima essa lei número 10/2013, 25 de setembro, lei eleitoral para o Presidente da República e a Assembleia Nacional Popular. Não jubi no artigo 3º, e papel de marcação de data das eleições. No jubi número 1, e falou compete ao Presidente da República, ouvido o governo, os partidos políticos e a Comissão Nacional de Eleições, marcar, e a Comissão Nacional de Eleições, Nacional de Eleições marcar as datas das eleições presidenciais e legislativas por decreto presidencial com antecedência de 90 dias. E como que eu falei legislação eleitoral, e eles também, o Presidente da República está enquadrado para uma assessoria jurídica, que praticamente tem a lei e conselho muitíssimo bem. No júbilo número 2, e falou no caso das eleições legislativas e presidenciais não decorrem dissolução da ANP e da vacatura do cargo do Presidente da República, as eleições realizam-se entre os dias 23 de outubro e 25 de novembro do ano correspondente ao termo da legislatura e do mandato presidencial. Do ano correspondente ao termo. E que significa de como e tem que esperar até a hora que se entra na caducidade para ir convocar, porque cá tem nenhum poder. A partir do dia 28 de fevereiro, isso significa que o Marcio Socorro Embalo tem poderes. Ele ainda, ele Presidente da República com toda legitimidade e com pleno poderes.
É como a lei está determinado. Antes de você entrar na caducidade, você tem poderes, já? Você tem que ter decreto que não marca data de eleições presidenciais. Não jubi outro artigo 98, o papel de eleição do Presidente da República. E falou, o Presidente da República é eleito para um mandato de 5 anos por sufrágio universal, direto, igual, secreto e periódico nos termos da presente lei. Não vai jubilar que nós estamos falando princípio de periodicidade. Porque cada quem está dado um mandato, mas está dado ele para um tempo determinado, para um período. E que aquele, desculpa, de vir falar, que tem condições financeiras, que tem condições materiais, não pensa que é brincadeira. Porque uma das características da lei é de que uma lei tem caráter geral e tem caráter obrigatório. E significa que o Presidente da República não vai invocar. Não, que tem condições materiais ou financeiras. Não, aquilo é uma obrigação. Se que terá decreto dentro daquele prazo que a lei determina, isso significa que está a cometer crime na decorrer desse mandato. E de lá que nós não está falando de como não entra com recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, obrigando a convocar o corpo eleitoral que seja eleições presidenciais para mês de outubro e novembro. Se não jubi um outro artigo, não jubi um outro artigo, não jubi artigo 182 e papel de posse do Presidente da República. E falou, o Presidente da República toma posse no último dia do mandato do seu antecessor, caso de eleição por vacatura do cargo nos termos da Constituição. Isso significa que o novo Presidente da República e tem que tomar posse no último dia do mandato de Umar Sissoko Embalo aqui na termina. Se ele e tem que voltar a tomar posse, se a mim que ganha, e tem que fazer passação. E de ali que não pensar de como aquele debate de falar que tem condições materiais, financeiras, que é tudo de borte a lei. Então não pensar como é que tem condições para borte a lei, porque a nível de nosso partido, não mostrar aquilo que não vai ser a ação que não faz. É como ainda não falar de como, no momento não está no preparativo de poder acabar constituir aquilo que dossiê de minha candidatura. Ora que não falta 90 dias, se o corpo eleitoral que é convocado não introduzir recurso na Supremo, e ora que o mandato do presidente acaba dia 27 não introduzir um outro recurso para constatar vazio ou vacatura e se substituição constitucionalmente. Então não pensar de como e que tem necessidade para aquilo, a própria Sua Excelência General Umar Sissoko Embalo, que presidente de tudo o Guiné, ele é consciente desse e com lei está rodeado de gabinete vasto e não vai convocar eleições dentro do prazo estipulado segundo a legislação eleitoral e segundo a Constituição da República da Guiné-Bissau. Tem estado a acompanhar nos últimos tempos algumas detenções de alguns ativistas que estavam na Revenir. Como é que você está a acompanhar? E questão de direitos humanos na Guiné-Bissau? Bom, a nós não pensar como nas questões de direitos humanos não retrocede, não riba para trás. E de lá que a nós está levando na rever muitíssimo bem aquilo que é balanço imaterial do presidente Umar Sissoko Embalo. Não pensar como balanço imaterial do presidente Umar Sissoko Embalo e um balanço completamente negativo. Para ver de quê? Porque não se vê como desde que chega a poder e houve perda de vidas humanas, e houve espancamento de ativistas, e houve detenções arbitrárias, e houve restrições de liberdades fundamentais, não no papel ali de liberdade de expressão, de liberdade de manifestar, de liberdade de reunião. Então não pensar como naquilo que toca a direitos humanos, o balanço imaterial de Sua Excelência, Senhor General Umar Sissoko Embalo, e completamente negativo. E de ali que não está pensando como até conquistas que não tem a bater na matéria, porque não se vê como o governo ou o presidente anterior, suma que não fala, se balanço, porque José Mário Vaz, que não vai fazer comparação daquilo que foi mandato quando se diz chegada do General Umar Sissoko Embalo no poder. Que o mandato de José Mário Vaz, não pensar que José Mário Vaz teve êxito nesse balanço material. Isto quer dizer que conseguir realmente fazer nada. Isso é que a gente está falando. Balanço material de José Mário Vaz é negativo, mas se balanço imaterial era positivo, porque com ele, pelo menos, houve liberdade de expressão, houve liberdade de manifestação, liberdade de reunião, e gente está papel aqui que é mistério, e que tem espancamento, e que tem detenções arbitrárias, e que tem volta à lei. Não pensar como aquilo é uma das conquistas que não acaba para perder durante esses 5 anos de mandato de Sua Excelência
general Umar Sissoko Embalo, que presidente atual que não tem, né? Não pensar como de ponto de vista imaterial ou de ponto de vista balanço imaterial de Sua Excelência, Senhor General Umar Sissoko Embalo, e completamente caótico e negativo. E de ali que não faço um apelo no sentido de e ter ainda tempo de rever situação. Não pensar como medidas que Sua Excelência, Senhor Presidente da República, não vai tomar para os últimos meses que não faltam já, e não vai ter realmente clemência, e não vai saber como realmente ele é chefe de Estado e tem que perdoar, não pensar como e não abre celas de prisões para poder libertar ativistas e jovens detidos e criar condições também para libertar todos os prisioneiros políticos com o intuito de realmente poder decrispar a própria situação política e social vigente na nossa terra. Acho que o juiz de instrução criminal faz uma nota para libertar detidos de última manifestação e que houve uma pronúncia de parte do Ministério do Interior. Esse não está perante aqui. Bom, não pensar de como a nós não tem que saber de como nós estamos num país que a nós não está considerado como em um Estado de Direito Democrático. Então, num Estado de Direito Democrático, e tem sempre instituições que estão funcionando. Então, instituições estão comigo. Cada instituição tem esse trabalho. O Ministério do Interior não pode falar de como e tem essas tarefas, enquanto que o Poder Judiciário tem também essas tarefas. Então, decisões que estão saindo do Poder Judiciário e tem caráter obrigatório e deve ser cumprido. E de lá que não pensar como e que tem outra margem para voltar a lei, o Ministério do Interior tem só que acatar aquela decisão que sai de justiça, porque decisão de justiça e tem caráter obrigatório. E de lá que não pensar como é que tem margem, e não pensar como o Presidente da República, ele é o primeiro magistrado da nação, e te jura defender a Constituição da República e demais leis, e não fazer cumprir aquilo lá, porque aquilo é sua obrigação. Então, não pensar como aquilo que decisão judicial que sai para a matéria e tem caráter obrigatório e deve ser de uma forma obrigatória acatado para o próprio Ministério do Interior. E naquele sentido que tem que libertar tudo detidos, assuma que a justiça orienta. Para que o Ministério do Interior acata a decisão do juiz, o cata e que aparece questões políticas dentro do tribunal. Bom, não pensar de como a hora que o governo nega de acatar decisões judiciais, isso significa de como aqueles que encarnam aquela governação estão a cometer crime. Aquilo é um crime, porque se uma não fala de como decisões que estão tomadas para a justiça e tem caráter obrigatório. Agora, a hora que você recusa aquilo, isso significa que você está a cometer um outro também crime. E porque aquele gente também é passível de bem responsabilizado para esse ato. Se tem uma decisão judicial a favor de liberação de detidos, o Ministério do Interior cá tem outra margem, cá tem outra coisa para fazer a não ser a cata. Se é cá cata, isso significa que está a cometer um outro crime. E é por ser também, não falar autores daquilo lá, por ser responsabilizado. Isso quer dizer, é por responsabilizado a hoje, é por responsabilizado amanhã, é por responsabilizado depois de amanhã. E dali que não pensar como decisões judiciais, porque não pensar como poder judiciário e árbitro. A nós, enquanto autoridades políticas, autoridades políticas não podem disputar sobre diferentes matérias, mas árbitro e poder judiciário. E de lá, a hora que o poder judiciário arbitrar e fala nessa direção que você tem que vai, e essa sentença que não traz, que ela deve ter caráter obrigatório e deve ser acatado para o próprio governante. Para o próprio não governo, porque aquilo que está demonstrado é como nós está num Estado de Direito Democrático, nós está numa república que tem essas instituições que não funcionam e que deve orgulhar a nós todos guineenses que nós somos. Você tem alguns comentários sobre a crise que está no olhar da Madenzeki enquanto líder de uma formação política? Sim. Pensa, recentemente em condenar assaltos, uma possibilidade como a mim, presidente do Partido Aliança para a República, há 4 anos me fixa residência na minha casa, na Praça de Gabo, que é Casa da Independência, de maneira que não está saindo ali regularmente para ir para o mas, últimos dias, não assisti de como e houve realmente assalto à própria sede de Madame Lina Gabo, porque não constatar de como e tem gente, não cita nome, porque a mim não chama praticamente o senhor G. Carlos, que não acaba por olhar e transporta meios de Estado para vir assaltar uma instituição partidária. Então, aquele princípio de solidariedade partidária está levando a condenar aqueles atos, porque não pensar como Madem é uma instituição partidária, PAICC é uma instituição partidária, PRS é uma instituição partidária.
Então, na democracia, e que existe democracia, hora que cá tem partidos políticos. Então, se democracia tem, e porque tem partidos políticos. E de ali que no partido realmente um partido também que está defendendo diversidade. E a nós não condena desde o primeiro dia, não fala não, que atitudes de pega meios de Estado, vai introduzir dentro de uma formação política, que é um ato praticamente condenável. E de lá que não condenar, não chama próprio Sua Excelência, Senhor Presidente da República, porque ele que nomeia diretamente esse governo e não atira a atenção do Ministro do Interior no sentido de falar, olha, não tem que defender duas coisas. E tem partido e tem Estado. Então, e que pelo facto de como a mim militante de um partido, que está a regir partido? Isso é lei, isso é estatutos. Então, ora que vai à margem daquilo que regras estatutárias definidas para o partido. Partido que tem outra condição a não ser sancionado. Então, se partido sancionar, você deveria acatar aquela decisão. Porque tem que falar, não vai para transportar meios de Estado para vir assaltar uma instituição partidária. E de lá que nós não condena aquilo, porque não falar de como é uma prática anega, e de lá que não falar de como aquilo atos de Zé Carlos, José Carlos Macedo Monteiro, e condenável, para ver que pega meios de Estado para vir introduzir dentro da sede de uma formação política é condenável. A nós não está solidarizar com a DEM, não pensar como Sua Excelência, Senhor Presidente da República, General Omar Sissoko Embalo, não vai julgar esse papel com o intuito de realmente poder controlar a situação. Chama Ministro do Interior, chama próprio Elze Carlos, que é secretário de Estado do Interior, não se bem, coisa para coisa, mas chama a atenção para falar, olha, espera aí, se não vai para partido, tem que vai a você, porque meios de Estado, cada partido e partido, Estado, aquilo é condenável. Não pensar como aquilo é um curso completamente para negar e um curso para condenar, porque práticas que Cadibri tem. Ele, enquanto militante de uma formação política, e tem condições, hora que partido sancional, e tem vias que tem que recorrer dentro desse partido. Se que conseguir que vias que recorrer dentro desse partido que satisfazer, e tem tribunais para recorrer, mas não estou a dizer como vai pegar meios de Estado, bem butiga viola uma instituição partidária, sede de uma formação política. Não, aquilo também, por amor de Deus, não está naquele. Não pensar como essa situação para vir e não pensa próprio chefe de Estado, próprio ministro do Interior, na toma medidas corretivas para poder corrigir a situação. Então, obrigado.